Este filme conta a história de duas meninas que são forçadas a residir em uma casa que tem uma presença sombria e sinistra. Mesmo depois de serem resgatados, as forças do mal os seguem até seu novo lar. Será que eles vão escapar disso? Vamos descobrir em Mama. Mama começa com a história de um corretor da bolsa chamado Jeffrey Desange, que ficou frustrado depois de perder sua fortuna na crise financeira de 2008. Jeffrey ficou louco e depois matou seus colegas de trabalho. Não só isso, ele também matou sua esposa que estava separada dele há muito tempo. Depois disso, ele levou suas duas filhas, Vitória, de 3 anos, e Lily, de 1 ano. Jeffrey dirigiu seu carro na estrada escorregadia e coberta de neve em alta velocidade. Incapaz de dirigir o carro em um estado estacionário, ele perdeu o controle até que o carro derrapou e deslizou montanha abaixo. Felizmente, seu carro ainda estava preso nas árvores, então Jeffrey ainda teve tempo de se salvar com seus filhos. Por outro lado, Lucas, irmão gêmeo idêntico de Jeffrey, foi à casa de Jeffrey para descobrir o que estava acontecendo, mas ele não foi autorizado a entrar na casa porque a polícia ainda estava investigando o caso do assassinato. Enquanto Jeffrey e suas duas filhas caminhavam pela floresta, ele encontrou uma velha cabana abandonada no meio da floresta e decidiu entrar. Vitória então reclamou com o pai que seus óculos estavam rachados e não podiam mais ser usados. Jeffrey então tirou os óculos para que ela não pudesse ver claramente. Jeffrey, que está desesperado e não quer fazer seus filhos sofrerem, pretende acabar com sua vida e suas duas filhas junto. Mas quando ele estava prestes a atirar em Vitória, de repente ele foi atacado e morto por uma criatura que parecia uma sombra negra. Incapaz de ver claramente sem os óculos, Vitória não sabia que seu pai havia morrido. Vitória e Lily permaneceram na velha cabana abandonada, mas não sozinhas. Um ser sobrenatural cuida deles como se fossem seus próprios filhos. 5 anos depois, Lucas e sua namorada, Annabelle, ainda procuram Jeffrey e suas duas filhas. Lucas também é auxiliado por seus amigos que são caçadores habilidosos para rastrear as estradas que Jeffrey percorreu na última vez que dirigiu seu carro. Depois de procurar por algum tempo, os dois caçadores conseguiram encontrar o carro de Jeffrey que ainda estava preso nas árvores. Eles então ordenaram que cães de caça rastreassem Jeffrey e suas duas filhas. Finalmente, seu cão de caça encaminhou os dois caçadores para uma velha cabana no meio da floresta. Quando entraram na cabine, viram muitos desenhos de rabiscos de crianças nas paredes da cabine e pilhas de sementes de cereja na cozinha. Um dos caçadores foi surpreendido pelo aparecimento de uma criatura rastejando no chão. Acontece que era uma das sobrinhas de Lucas. Os caçadores encontraram Vitória e Lily vivas na velha cabana, mas se comportando de forma estranha. Devido ao seu comportamento estranho e selvagem devido a anos de isolamento, Vitória e Lily foram colocadas na clínica de bem-estar infantil do Dr. Gerald Dreyfus para exame e tratamento intensivo. Dreyfus diz a Lucas que suas duas sobrinhas se comportam como animais selvagens porque vivem sozinhas na floresta. Lucas tentou se aproximar de Vitória, mas ela se assustou e o atacou. Lucas então deu um par de óculos para Vitória. Embora no início ela tivesse dúvidas, Vitória então usou os óculos que Lucas lhe deu. Depois de ver claramente, Vitória olhou para Lucas e o chamou de pai porque a aparência de Lucas era muito parecida com a de seu irmão gêmeo. Vitória então abraçou Lucas com muita força porque sentia muita falta do pai. 3 meses depois, em uma audiência no tribunal, Dreyfus explicou ao juiz e a todos os participantes do julgamento sobre as condições vividas por Vitória e Lily. Dreyfus disse que as duas crianças ficaram isoladas do mundo exterior por 5 anos, dificultando o contato físico com elas. Não só isso, ele também mencionou que Vitória e Lily inconscientemente criaram a figura de uma pessoa em sua imaginação e era como se essa figura imaginária fosse aquela que cuidou e as criou enquanto vivia na floresta. Vitória e Lily costumam chamar a figura imaginária de Mama. Dreyfus disse que agora o desenvolvimento físico e mental das duas crianças mostrou uma condição melhor. No entanto, Vitória e Lily precisam receber uma demonstração de amor e carinho porque até agora ambas viveram sem o carinho de seus pais. Além disso, eles ainda precisam passar por cuidados intensivos, tanto física quanto emocionalmente, para viver uma vida normal como outras crianças. No julgamento, Lucas teve que lutar pela custódia de suas duas sobrinhas porque ele não era o único que queria cuidar de Vitória e Lily. Um membro da família da falecida esposa de Jeffrey, Jean, também pretende reivindicar a custódia de Vitória. Lucas corre o risco de perder a guarda de suas sobrinhas porque sua residência e renda são consideradas insuficientes para criar 2 filhos que também precisam de cuidados intensivos pelas condições especiais que vivem. Jean afirmou que ela era mais digna em todos os sentidos para cuidar e criar os filhos do que Lucas. Dreyfus disse que ajudaria Lucas a conseguir a custódia de Vitória e Lily. Vitória e Lily estavam dispostas a se mudar para a casa pertencente à agência dele, que certamente era muito maior e digna do que o apartamento apertado de Lucas. Como bônus, Lucas também não precisa pagar aluguel. Lucas e Annabelle concordaram imediatamente e finalmente conseguiram a custódia total de suas duas sobrinhas. Um dia,
dia, Dreyfus veio a Vitória e perguntou a ela sobre o que havia acontecido com ela e Lily em uma velha cabana abandonada na floresta durante seus 5 anos. Dreyfus ainda está curioso sobre a figura de Mama que as meninas costumam mencionar. Por alguma razão, Dreyfus sentiu que havia um segredo sobre Mama que Vitória e sua irmã não haviam revelado e ele tinha que descobrir. Essa era a razão pela qual Dreyfus queria ajudar Lucas a ganhar a custódia deles. Vitória havia mostrado um progresso significativo, mas Lily ainda tinha dificuldade para falar e mantinha seu comportamento selvagem. Mesmo assim, Lucas e Annabel ainda os amam. Lucas, Annabel, Vitória e Lily finalmente vivem juntos na casa como uma família de verdade. No entanto, sem o conhecimento de Lucas e Annabel, a figura da Mama, que cuidava de Vitória e Lily, também estava lá, marcada pelo aparecimento de mariposas na casa. Um dia, Lily estava brincando com Mama em seu quarto. Quando Annabel estava prestes a entrar no quarto para pegar roupas sujas, Vitória parou imediatamente. Annabel finalmente não entrou e Vitória imediatamente fechou a porta. Naquela noite, Annabel, que é membro de uma banda de rock, estava tocando uma guitarra elétrica em seu quarto. Mas de repente houve uma queda de energia em sua casa, e quando ela verificou a situação na cozinha, ela se assustou com Lily pulando da mesa. Depois de viver com Vitória e Lily por um longo tempo em sua nova casa, Annabel muitas vezes passa por eventos estranhos na casa. Na verdade, ela costuma ter sonhos estranhos em que sonha com uma mulher que está sempre tentando machucá-la. A mulher era ninguém menos que Mama, que se sentia desaprovada por ter outra pessoa além dela na vida de Vitória e Lily. Em outro dia, quando Annabel e Lucas estavam se beijando no quarto, Annabel viu uma figura assustadora passar pela porta e entrar no berçário. Annabel ficou assustada, então pediu a Lucas para checar Vitória e Lily. A porta do berçário, que estava entreaberta, de repente se fechou quando Lucas estava prestes a entrar. Depois de entrar lá, Lucas encontrou Vitória e Lily dormindo e não havia ninguém no quarto deles. Quando Lucas estava prestes a verificar o andar de baixo, ele notou uma estranha rachadura na parede. A rachadura era preta e bastante grande, e curiosamente, havia algumas mariposas lá. Por curiosidade, ele tentou observá-lo mais de perto, mas de repente, da fenda veio uma sombra negra que o atacou até que ele saltou com muita força e caiu da escada. Depois de ser levado às pressas para o hospital para obter ajuda o mais rápido possível, Lucas finalmente declarou um coma e Annabel tem que cuidar de Vitória e Lily sozinhas por um tempo. Depois de algum tempo vivendo com Vitória e Lily sem Lucas ao seu lado, Annabel, que antes nem queria ter filhos, agora se transformou em uma mulher gentil e muito maternal. Vitória começa a se sentir confortável com a vida humana normal e começa a se abrir para amar Annabel. Mas não é assim com Lily, que ainda mantém seu comportamento selvagem e ainda acha difícil falar. Quando Dreyfus visita a casa para checar Vitória e Lily, Annabel conta sobre algumas das estranhezas que ela experimentou, incluindo quando ela ouviu vozes de mulheres adultas do berçário quando elas estavam brincando ou indo dormir. Annabel pensou que talvez fosse a voz de Mama, mas Dreyfus assume que Mama é uma figura imaginária deliberadamente criada por Vitória. No entanto, Dreyfus não descarta que Mama seja uma figura misteriosa que é bastante real porque Vitória e Lily muitas vezes a descrevem com uma aparência estranha. Não só isso, Dreyfus também teve um pouco de esclarecimento ao fazer hipnoterapia em Vitória, onde ela contou uma história sobre uma mulher que escapou de um hospital psiquiátrico com seu bebê. Depois de conduzir uma investigação, Dreyfus finalmente encontrou um caso de suicídio de Edith Brennan, cuja história de vida e antecedentes tem semelhanças muito precisas com a narrativa de Vitória. Em outro lugar, Lucas está em coma, sonhando com seu irmão gêmeo no túnel. Em seu sonho, Jeffrey implora a Lucas que vá para uma cabana e salve seus filhos. Depois disso, Lucas teve uma convulsão bastante grave. O médico imediatamente tomou medidas rápidas para salvar a vida de Lucas, até que sua condição se tornou mais estável e ele estava totalmente consciente. Um dia, Annabel veio até Vitória que estava chorando no banheiro. Vitória respondeu que não queria que Annabel se machucasse quando perguntou o que havia acontecido. Annabel não entendeu o que Vitória quis dizer e ficou muito preocupada com a garota porque ela parecia assustada. Quando Annabel estava prestes a acariciar sua cabeça, Vitória imediatamente deu um tapa em sua mão e disse: "Ela vai ficar com ciúmes." Então imediatamente saiu, deixando Annabel ainda confusa. Como Vitória se abriu para Annabel e está se aproximando dela, Vitória está brincando com Mama cada vez menos. Isso é o que deixa Mama com ciúmes e tenta machucar Annabel porque Vitória agora ama mais porque Mama continua tentando machucar Annabel. Vitória finalmente começa a ficar longe de Annabel porque Mama promete que ela não vai machucar Annabel desde que ela fique longe daquela mulher. Vitória começa a ficar assustada com a figura assustadora de é por isso que ela sempre tira os óculos quando está brincando com Mama. Vitória então sente que o mistério do desaparecimento de seu pai também deve estar relacionado a Mama. Por outro lado, embora Vitória muitas vezes ignorasse e Lily não mostrasse uma boa mudança de comportamento, Annabel ainda os tratava com amor. Até que, finalmente, Vitória derreteu
bateu e Lily começou a se sentir confortável quando Annabelle estava ao seu lado. Como resultado, Mama sente ainda mais ciúmes. Um dia, Annabelle, que estava dormindo, de repente sonhou com uma paciente de um hospital psiquiátrico do século XVIII que estava fugindo para o meio da floresta segurando seu bebê. A paciente do sexo feminino se chamava Edith Brennan. No entanto, depois de correr por um bom tempo, a mulher finalmente chegou à beira de um desfiladeiro muito escarpado. Pressionada por uma multidão de moradores que tentaram pegá-la e levar seu bebê, ela decidiu acabar com sua vida mergulhando em uma ravina com seu bebê. Edith e seu bebê bateram em um grande tronco de árvore, mas Edith caiu no rio e morreu instantaneamente, enquanto o bebê foi pego em um galho de árvore e morreu. Depois de obter alguns arquivos antigos sobre o caso da morte de Edith Brennan e o legado de Edith armazenados em uma caixa, Dreyfus decide continuar sua investigação de Mama, que ele agora acredita ser uma figura sobrenatural e não o alter ego de Victoria. Como se suspeita que as rachaduras nas paredes e a velha cabana no meio da floresta sejam onde Mama mora, Dreyfus pretende visitar a cabana em busca de pistas mais claras. Por outro lado, por não encontrar a figura de Mama em lugar nenhum, Lily então convidou Victoria para sair da casa de Lucas e voltar para a velha cabana no meio da floresta. Mas Victoria não saiu da cama e chorou enquanto abraçava o cobertor. Victoria percebeu que Mama não é um humano e está ficando cada vez mais com medo de Mama, ao contrário de Lily, que desde a infância está acostumada a ver a figura de Mama, e assume que Mama é de fato sua mãe. Acontece que Mama desapareceu da casa de Lucas para conhecer Dreyfus, que veio para sua cabana no meio da floresta. Dreyfus chegou lá quando estava escurecendo. Não havia iluminação na cabine, e o homem dependia apenas de lanternas. Dreyfus encontrou uma rachadura na parede, exatamente como a viu em seu arquivo. Não muito tempo depois, de repente alguém atacou Dreyfus da escuridão, até que finalmente Mama apareceu para Dreyfus e o matou. Na manhã seguinte, Annabelle, que não encontrou Lily em casa, encontrou-a enrolada no frio do quintal. Annabelle imediatamente a levou para casa e tentou aquecê-la segurando Lily com força. No começo, Lily lutou para fazer Annabelle deixá-la ir, mas Annabelle ainda abraçou Lily, ignorando sua rebelião. Com o tempo, Lily começou a se acalmar e se sentir confortável nos braços de Annabelle. Lily começou a se comunicar com Annabelle mesmo gaguejando. Depois disso, Annabelle viu uma sombra negra no berçário e pensou que fosse Lily, mas descobriu-se que Lily estava lá embaixo com Victoria. Depois de perceber isso, Annabelle ficou curiosa sobre a figura da sombra negra que ela viu entrando no armário. Annabelle então abriu o armário, mas não encontrou nada além de suas roupas. Victoria chega bem a tempo e salva Annabelle do ataque de Mama. Annabelle então perguntou a Victoria sobre Mama, mas ela não queria falar sobre isso. Annabelle acidentalmente encontra um arquivo pertencente a Dreyfus que foi deixado para trás quando ele veio visitá-lo. Annabelle então verificou o arquivo e encontrou notas de hipnoterapia e uma foto de uma mulher. Ela tentou entrar em contato com Dreyfus para perguntar sobre o arquivo, mas ele não atendeu o telefone. Finalmente Annabelle foi ao escritório de Dreyfus e secretamente pegou alguns arquivos e itens relacionados à investigação de Dreyfus sobre a figura de em outro lugar, Lucas, cuja condição está melhorando. Finalmente encontra a localização do túnel sob a ponte. Sem pensar, Lucas correu para o local para procurar mais pistas sobre o desaparecimento de Jeffrey. Naquela noite, Annabelle verifica o laptop de Dreyfus e reproduz a fita de vídeo de hipnoterapia de Victoria. No vídeo, Victoria conta que depois que Mama caiu de um penhasco e caiu no rio, Mama não encontrou seu bebê em lugar nenhum. Mama procura há anos o paradeiro de seu bebê na floresta. E quando Victoria e Lily chegam na floresta com seu pai, Mama decide fazer Victoria e Lily um substituto para seu bebê perdido. Annabelle chorou depois de ouvir a gravação e Victoria abraçou e disse boa noite. Victoria e Lily finalmente perceberam que Mama estava ficando cada vez mais ciumenta porque ambas se aproximavam de Annabelle com o passar do tempo. Por causa do ciúme cego, Mama tentou atacar Victoria e Lily. Ouvindo os gritos de crianças assustadas, Annabelle imediatamente veio até eles e Mama finalmente apareceu na frente de Annabelle. O trio tentou fugir de Mama, mas Annabelle caiu e Mama conseguiu pegá-la. Quando Mama estava prestes a matar Annabelle, Victoria tentou lembrá-la de sua promessa de que Mama não mataria Annabelle. Finalmente Mama apenas paralisou Annabelle e ela desmaiou. Ao mesmo tempo, Jane visita a casa de Lucas e porque Mama ainda está chateada por não poder matar Annabelle, Mama mata Jane e assume seu corpo. Depois disso, Mama levou Victoria e Lily embora. Não muito tempo depois, Annabelle, que tinha voltado a si, não encontrou o paradeiro das crianças em lugar nenhum. Annabelle acha que Victoria e Lily foram sequestradas por Mama. Portanto, Annabelle pegou a relíquia de Edith que estava na caixa quando ele procurou por Victoria e Lily na floresta. No caminho, Annabelle encontra Lucas que está procurando pistas sobre Jeffrey. Finalmente eles chegaram a uma casa e encontraram Jane que havia morrido. Descobriu-se que a casa ficava perto do penhasco que
Annabel tinha visto em seu sonho. Depois que eles se dirigiram para a beira do penhasco, encontraram Vitória e Lily. Mama convida as crianças para irem com ela, e porque Lucas tenta bloquear suas más intenções, Mama ataca Lucas e tenta matá-lo. Annabel imediatamente agiu chamando o nome verdadeiro de mamãe. Depois disso, ela desembrulhou o pano que havia tirado da caixa no escritório do Dr. Dreyfus. Quando Mama se aproximou de algo envolto no pano, ela percebeu que era o corpo de seu filho biológico que agora havia se tornado ossos e sua aparência mudou brevemente. No entanto, quando Annabel e Lucas tentam colocar Vitória e Lily em segurança, Lily grita por ela e Mama retorna à sua forma hedionda e tenta arrebatar as crianças novamente. Mama então atacou Lucas e o derrubou. Tentou distraí-la, então Mama soltou Annabel. Mas Annabel, que ainda pode se mover, continua salvando as crianças, mesmo tendo que lutar. Annabel só conseguiu pegar as roupas de Vitória e de repente ela parou e olhou para Mama. Vitória implora que ela possa ficar com Annabel, em vez de ir com Mama. Mama parecia incerta, então acariciou a bochecha de Vitória suavemente para significar que seu desejo foi atendido. Vitória então se despediu de Mama. Depois de uma despedida chorosa, Mama e Lily finalmente pulam do penhasco e se abraçam antes de baterem um galho de árvore e se transformarem em um enxame de mariposas. Annabel e Lucas abraçaram Vitória com força enquanto choravam pela partida de Lily. O filme termina.